Hoje o nosso estudo está aqui em Gênesis, no capítulo 37. Vou continuar aqui falando ainda de José. Eu vou ler do versículo 11 para frente. E eu desejo a paz do Senhor para todos que fazem parte aqui do canal de reflexão. Vamos à leitura, né? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Então aqui o Jacó ele sabia que os irmãos tinham inveja de José e ele guardava isso no coração, mas ele não fazia nada porque talvez ele não acreditasse que isso ia ter algum problema, algum risco, algum perigo, né? Aí aqui no 12 fala: E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora, vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale do Hebrom, e José veio a Siquém. E achou-o um varão, porque ele andava errado pelo campo. E perguntou-lhe o varão, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam. E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele, para o matarem. E disseram uns aos outros: Eis lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Então vamos parar aqui. Então aqui no início mostra que Jacó ele sabia que os irmãos tinham inveja. A palavra de Deus mostra que, porém, ele guardava este negócio no coração, não tomava nenhuma providência, né? Então isso ficava lá. E aqui ele mandou José lá para ver o que eles estavam aprontando, né? Se eles estavam bem, se o rebanho estava bem, se estava tudo certo. E ele disse: Eis-me aqui, né? Ele era um rapaz que estava sempre disposto, né? Ali a fazer, a obedecer. E foi. E no caminho ele estava andando errado, estava indo para o contrário. Aí ele encontrou esse varão aqui que orientou ele e falou: Olha, eu ouvi eles falando que iam para Dotã. E aí ele acabou achando os abençoados, né? E aqui a palavra de Deus mostra, às vezes eu fico até pensando aqui nesse varão aqui que ele encontrou no caminho, né? Se isso foi coisa de Deus, enfim. Se era alguém que estava realmente ali pastoreando, se era... Não sei, eu fico aqui na minha imaginação, né? Tentando imaginar se... Porque as coisas havia um propósito, né, no meio de tudo isso. E Deus ele usa até o que é ruim para que coopera, né, para o bem. Mas às vezes eu fico pensando se haveria necessidade dele ter passado por tudo que ele passou, né? Mas isso aí é um mistério que são só pensamentos, né, que passam na minha cabeça. Tudo coopera e Deus tem o controle de tudo. E assim, a gente não entende que se esse homem era um pastor também de ovelhas, se ele estava ali, se era um anjo, enfim, eu fico tentando imaginar que fala que ele estava indo no caminho errado e apareceu esse homem, né? Para ele encontrar os irmãos. Aí o que é interessante também aqui nesse estudo é que a gente vê que ele fala que quando ele encontra os irmãos, de longe, né?
eles e viram, fala que eles viram ele de longe. Então ele estava vindo na inocência ali e de longe eles já estavam conspirando contra ele. Já estavam ali planejando matar ele, planejando o que eles iam falar para o pai, que uma besta fera lá tinha comido ele. Enfim, ele estava já planejando como que eles iam matar, iam dar fim no corpo dele, e é uma mentira que eles iam contar lá para o pai, né? Então aqui mostra que disseram uns aos outros: lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Então, a pessoa que é mal, a morte não é suficiente, né? Tipo assim, além da pessoa judiar, matar, ele quer ali enterrar junto com aquela pessoa os sonhos, né? Tudo, porque é os sonhos da pessoa que incomoda, né? A pessoa que quer fazer o mal, né? A pessoa, ela se sente incomodada por aquela pessoa ter sonhos, ter projetos, ter coisas que ela ainda quer realizar na vida, né? E todos nós temos sonhos, temos projetos, por mais secreto que seja, né? Às vezes tem pessoas que sonham coisas muito grandes, sonha coisas, né? Sonhos grandes, altos. Já tem outros que não sonha tão grande, mas sonha. Sonho é sonho, né? Então cada pessoa tem o seu. Então eles aqui mostram que eles se incomodavam com o sonho, né? Vamos ver o que ele vai fazer com os sonhos dele, né? Então aqui vinde, pois agora matemo, lancemo numa dessas covas, diremos que uma besta fera o comeu e veremos que será dos seus sonhos. Então eles ficavam incomodados de José ter sonhos, né? Então é assim que existe muitas pessoas com essas maldades, né? E aqui mostra que o Rubem, ele falou que não era para... Ouvindo-o, Rubens livrou-o de suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rubem: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade. E seus camelos traziam especiarias, e bálsamo, e mirra, e iam a levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos nosso irmão, e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Rubem à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes e tomou a seus irmãos e disse: o moço não aparece, e eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito, tingiram a túnica no sangue e enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai e disseram: temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. E conheceu-a e disse: a túnica de meu filho, é a túnica de meu filho.
Uma besta fera o comeu certamente. Foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado. E disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Então aqui a palavra de Deus mostra que o Rúben aqui, ele deixou ele lá, mas ele não queria matar, né? E Judá teve essa ideia brilhante aqui de vender. Depois eles fizeram toda essa armadilha aqui para poder enganar o pai, né? E José seguiu ali, né, pro Egito e acabou se tornando escravo. Então, na nossa vida, muitas vezes, nós também somos lançados em poços, né? Não poços de verdade, mas não poços assim físicos, né? Mas espiritualmente falando. E às vezes a gente consegue sair de lá e às vezes não conseguimos, né? E se a gente não conseguir sair sozinhos ali ou com a ajuda do Senhor, que é a ajuda correta, né? É a ajuda que nunca falha na nossa vida, o inimigo ele vai nos vender, vai tentar negociar, vai tentar nos escravizar, né? E isso é em qualquer área da nossa vida, né? Mas aqui, mesmo quando o José ele era escravo, Deus nunca perdeu o controle dessa situação, como Ele não perde o controle de nenhuma situação, né? Aqui ele caiu numa armadilha, né? Ele era inocente, mas os irmãos dele não eram inocentes. Enquanto ele estava vindo ali de peito aberto, todo inocente, eles já estavam ali conspirando contra ele, planejando o que eles iam fazer, né? A gente vê que o Rúben deixou ele aqui nesse poço e, pelo visto, deu uma saída e quando voltou, os irmãos já tinham vendido ele. E aí ele se desesperou e, diante daquela situação, ele tinha que fazer alguma coisa para levar uma explicação para o pai dele, né? Então, o inimigo das nossas almas, ele é como esses irmãos aqui, né? A maldade aqui. Eles queriam matar, eles queriam que o sonho, igual aqui quando ele fala, né? Vamos ver o que vai acontecer com os sonhos dele, né? Tipo, era uma raiva tão grande da pessoa e também da pessoa ter sonho, ter projeto, né? E ao invés deles também terem os próprios sonhos, deles também tentar ter uma vida, né? Não, a pessoa foca, né? A preocupação dela, a inveja, ela, em vez de viver a vida dela, ela vai ficar vivendo a vida do outro, né? Ali o outro não pode estar melhor que ela, né? A outra pessoa não pode estar num nível melhor, tem que estar ali igual. Se a pessoa ficar melhor, isso já vai provocar, né? Então aqui eles tinham uma raiva muito grande do irmão, né? E aqui a palavra de Deus mostra que as coisas só foi piorando para José, né? Só foi piorando, né? Mas o Senhor, ele estava no controle, que a palavra de Deus diz que o Senhor conduz os nossos passos, né? E Deus esteve ali com José o tempo todo, né? A história vai mostrar que o Senhor esteve com ele todo o tempo, né? E diante de tudo que ele passou,
É provável que ele tinha momentos de angústia, de aflição, de tristeza, mas o tempo que ele viveu com o pai dele conseguiu passar fé para ele, conseguiu passar, apresentar o Senhor a ele, né? O pai dele conseguiu plantar a semente ali, né? De fé no coração dele ali, através da palavra de Deus ali, do conhecimento de Deus. Com certeza ele conhecia, né? Jacó devia contar a história para ele, para os irmãos também, só que tem pessoas que não tá nem aí para querer conhecer Deus, para saber, né? E tem pessoas que não, porque se eles estivessem interessados no que Deus pensa, eles não estariam fazendo essas maldades, né? Então, José precisou, né, dessa fé, desses ensinos, de tudo que ele aprendeu com o pai dele, nesse novo caminho aí. E a palavra de Deus mais para frente vai mostrando que até dentro da cadeia, em todos os lugares por onde ele passava, a boa mão do Senhor era com ele, né? Então, e ele permaneceu ali, fiel, ele foi só se transformando dia após dia numa pessoa melhor, né? E nenhuma situação daquela fez José virar um bandido, fez José fazer o mal para alguém, pecar, mas a palavra de Deus mostra que ele permaneceu firme, fiel, olhando para Deus. E por mais assim que ele deve ter ficado triste, que ele deve ter sofrido, mas ele permaneceu no Senhor, né? E é isso que nós devemos permanecer diante das lutas, das aflições, das covas que vão surgindo pelo caminho, os poços da vida, né? Nós devemos olhar para o Senhor, porque o próprio Jesus disse, né, que muitas são as aflições do justo, mas em todas elas nós somos muito mais que vencedores, né? Então, não importa quantas vezes já fomos lançados no poço, nós temos que sempre reunir forças, buscar em Deus e sair de lá, né? E não deixar o Satanás escravizar, né? Mas nós temos que olhar para o Senhor e aonde estivermos, né? Dar um bom testemunho, né? Com a nossa postura, mesmo que muitas vezes seja de boca fechada, mesmo que muitas vezes não dão ali para nós a importância, o valor que a gente gostaria. Às vezes ficamos frustrados com certos comportamentos, né, de pessoas que estão à nossa volta. Às vezes ficamos nos questionando, mas a gente deve colocar tudo na mão do Senhor e ter forças no nome de Jesus para nos levantarmos, para sair das covas, sair dos poços, né, que a vida vai colocando, e tendo a certeza que, assim como o Senhor foi com José em tudo, porque a palavra de Deus fala que onde ele ia, o Senhor abençoava ele, né? Até dentro da cadeia, a luz de Deus brilhou na vida dele, né? Na casa de Potifar, a vida dele também, Deus abençoou. Deus abençoava Potifar por causa de José, né? E quando ele foi preso, ele também foi abençoado, né? E as pessoas que estavam ali, onde ele chegava, o ambiente mudava, né? Então é esse tipo de pessoas que nós devemos imitar, né? Pessoas do bem, pessoas de Deus, pessoas que realmente são conduzidas e guiadas por Deus. É esse tipo de pessoas que nós devemos querer ser, né? Parecer, né? Então, tudo Deus coloca aqui para que a gente aprenda, né? E José foi um cara que venceu, deixou um testemunho grandioso, e é linda a história dele, é encantadora a história dele, né? Então nós devemos imitar
pessoas que realmente deixou aqui registrado na palavra do Senhor um testemunho de fé, de esperança, uma pessoa que não se dobrou para o mal, mas olhou para o alto, porque como diz a palavra do Senhor, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, né? Então, ele ficou firme, acreditando que o socorro do Senhor estava com ele, né? Então, meu irmão, minha irmã, que eu e você, a gente medite nessa palavra e a gente imite pessoas como José e não pessoas como os irmãos dele, né? Aqui mostra que eles, invejosos, criminosos, né? Porque aqui o que eles fizeram foi uma coisa horrorosa, né? Mas também Deus cuidou de todos e no final tudo ficou bem para todo mundo, né? E até o mal, né, coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? E aqui mostra que José acabou se tornando um homem muito abençoado, né? E no tempo certo Deus usou a vida dele para abençoar esses irmãos dele aqui, né? E é isso. Nós devemos, a palavra de Deus, ela registra tudo, né? Tanto as coisas bonitas como as coisas feias, para que a gente possa, no nome de Jesus, entender o trabalhar de Deus, o pensamento de Deus e ter fé, né? José, ele aproveitou o tempo que ele ficou com o pai dele, ele era um rapazinho, mas o tempo que ele ficou ali com o pai dele, ele aprendeu que tinha um Deus no céu. Ele aprendeu a ter fé, ele aprendeu a respeitar as leis e os estatutos do Senhor, porque se ele não tivesse aprendido isso, quando a mulher de Potifar deu em cima dele, ele tinha caído no laço. Mas ele era um cara que ele tinha a palavra de Deus no coração dele. E ele foi fiel a Deus, não caiu na armadilha, né? E todos os lugares que ele ia, onde ele tinha que passar por alguma situação, ele era fiel a Deus. Amém, meu irmão e minha irmã? É isso que nós também devemos ser no nome de Jesus. Se a gente ainda não é, a gente tem que pedir a Deus para conseguir ser. Amém? Que eu e você, a gente possa copiar os bons exemplos que estão aqui na Bíblia e isso vai nos trazer vitórias, no nome de Jesus. Ainda que não seja nesse tempo, as vitórias virão na eternidade. Meu irmão, minha irmã, que eu e você, a gente guarde no nosso coração a palavra de Deus. Aqui a palavra de Deus mostra que Jacó, ele sabia da inveja dos irmãos e ele guardava isso no coração, mas ele não fez nada, né? Não fez nada contra isso. Mas que a gente guarde a palavra de Deus, que aí essa palavra não vai nos deixar confundido. Amém? E a gente vai saber o que fazer com as situações que vão surgindo pelo caminho. Se você aprecia esse canal, entra aqui, se inscreve, compartilha, dá um joinha, faz um comentário para que esse canal avance, tá bom? Qualquer manifestação que você tiver aqui, você vai estar abençoando o canal. Desde já que o Senhor te abençoe grandemente, você e toda a sua casa. No nome de Jesus, amém.